Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa mesa de debate número 4 aqui do IRTS, o nosso Instituto de Recurso e Processo em Tribunais Superiores, localizado aqui em Brasília. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Paulo Vitor Mendonça, que eu vou tomar a liberdade de ler aqui rapidamente o currículo dele, que é advogado atuante perante os tribunais superiores, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de Brasília, ex-assessor-chefe de gabinete substituto e instrutor de recurso especial no STJ no período de 2014 a 2023 e professor na UNB e no Instituto de Direito Público, no IDP. E tomo a liberdade de dizer que no meu currículo eu carrego também que sou amigo dele, né? Então, queria deixar aqui um agradecimento especial ao Paulo Vitor por ter aceitado o nosso convite e trazer um pouco do seu conhecimento, da sua técnica e da sua experiência para nós aqui na nossa mesa de debate, mas para você que está acompanhando essa nossa conversa semanal, quinzenal, a respeito de matérias que circulam no Tribunal Superior. Nosso tema de hoje é o filtro de relevância, onde o professor Paulo Vitor, que nos acompanha hoje, trabalhou ativamente junto com o saudoso ministro Paulo de Tarso, que foi um dos inspiradores, um dos motivadores dessa PEC que gerou esse requisito de admissibilidade. Então ele vem contribuir aqui conosco um pouco, trazendo um pouco do que ele sabe sobre esse tema. Bom dia, Paulo. Bom dia. A palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado, agradeço ao convite do Instituto, agradeço a doutora Larissa, doutor Paulo, ao nosso convidado. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, poder contribuir com vocês sobre esse tema de extrema relevância, né, para o mundo jurídico e principalmente para o STJ, né, que vai impactar na realidade jurídica de todos, desde quem trabalha em primeira instância, quem trabalha em segundo grau e quem trabalha em tribunal superior. Então, eu fico muito contente de poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Bom, Vamos às nossas perguntas, né? Então, nós antes aqui tivemos umas conversas preliminares e surgiram várias questões interessantes a serem discutidas, né? Eu acho que uma primeira delas seria a questão da aplicabilidade do filtro, né? Em que momento que isso vai ser aplicado? Certo. Quando foi aprovada a emenda à Constituição, a leitura que se fazia que poderia ser exigida imediatamente. Alguns tribunais começaram a exigir esse requisito na admissibilidade do recurso especial no Tribunal de Origem, e o STJ, já no seu papel uniformizador, editou o enunciado administrativo número 8, na sequência dos enunciados administrativos que ele editou na aplicabilidade do novo CPC, editou na sequência o enunciado administrativo número 8, para dizer que a exigência da relevância será exigida após a lei, porque a lei, há uma previsão de lei na emenda à Constituição, que lei irá regular novas hipóteses, né, de presunção de relevância para o recurso especial. Então, o STJ, já cumprindo seu papel uniformizador, decidiu, mediante o enunciado administrativo número 8, que a exigência ocorrerá somente após a lei. Interessante. Assim, nós temos muitas pessoas interessadas nesse tema e muitos que atuam, né, como advogados. Você tem algumas dicas específicas para essas pessoas que estão atuando com recurso especial? Como que elas poderiam ir trabalhando esse filtro de relevância? Se já começaria a pensar nisso agora ou se é um tema que, quando for aprovada a lei, comece a estudar o assunto. Qual que é a sua percepção sobre isso? Antes de responder, eu acho que, complementando essa pergunta dela, o que é o filtro de relevância? Acho que o ponto de partida interessante dessa resposta era o que é o filtro de relevância, chegando à pergunta que ela fez. Primeiro, acho que por que o STJ criou um filtro de relevância? Isso. Né? Exatamente. O STJ, ele desde a sua criação, ele vem recebendo um número praticamente crescente de recursos. 2022, a distribuição passou de 420 mil processos para 30 ministros na atividade jurisdicional. Se for fazer a divisão de 400 Dá mais mil, 10 mil para cá. né, para 30 ministros na atividade jurisdicional, realmente fica um número muito além da ideia de tribunal superior, fazendo a comparação, inclusive, com os tribunais no âmbito internacional.
Então, o STJ, ele realmente é um dos poucos tribunais do mundo, na sua natureza, que não tem nenhum filtro para a admissibilidade das demandas que são endereçadas ao tribunal. E a ideia era, desde a repercussão geral, ter uma espécie de filtro também para o STJ, em razão do seu volume, da sua taxa de congestionamento. Taxa de congestionamento é o acervo que está pendente de julgamento. Embora o STJ cumpra a meta 1 CNJ, que é julgar mais processos do que recebe, ele tem essa taxa de congestionamento, que hoje em dia está mais de 250 mil. E esse número realmente incomoda, não é saudável para um tribunal e ele trabalha realmente no seu limite operacional. Tivemos aqui uma colega que veio também falar sobre o trabalho da presidência, né? Então a presidência se fortaleceu para ajudar os gabinetes porque o número cresceu, mas a estrutura do tribunal não cresceu, né? Digo, dos julgadores. O apoio sim cresceu, mas os julgadores, o número, né? O STJ tem um requisito de mínimo de 33, só que o número, né, de ministros não avançou, de julgadores, mas o número de recursos avançou, né, de forma gigantesca. Então, hoje o STJ recebe mais de 420 mil, a perspectiva de 2023 é receber de mais de 450 mil processos e realmente está trabalhando no seu limite operacional. Então, a ideia da relevância é que o STJ receba menos processos, controle sua agenda e julgue melhor. Um dado importante é que o STJ hoje, menos de 1% dos processos são julgados naturalmente pelo colegiado, que era o intuito de a criação do STJ. Então hoje há uma monocratização do STJ, 99% dos processos são decididos de forma monocrática e eventualmente confirmados em colegiado, muito possivelmente no virtual. Então essa é a ideia da relevância, promover uma menor distribuição de processos para o STJ para que ele possa julgar melhor, né? E preferencialmente processos pautados de forma colegiada, que aí há uma democratização do processo decisório, né? Haverá sustentação oral, contribuição dos interessados, dos amigos da corte, e haverá uma decisão plural que poderá eventualmente fazer uma vinculação para os tribunais de origem. Tá? Então essa é a ideia inicialmente do filtro da relevância, que o STJ julgue menos e julgue melhor. Eventuais dicas é estar antenado realmente com a lógica do tribunal. Primeiramente, a exigência da relevância não vai atender a terceira seção, há uma presunção de que matéria penal, né, tem relevância, então não exigirá para a terceira seção. A relevância, então, terá como foco a primeira seção e a segunda seção. A primeira seção, direito público, a segunda seção, direito privado. No direito privado, né, temos requisito do valor da causa, de quem é salários mínimos, e como presunção, e para o direito público, causas de improbidade ou que tratem de inexigibilidade. Esses são os requisitos de pontos de presunção de relevância já criados e instituídos na própria Constituição, e uma lei poderá e deverá criar novas hipóteses de presunção. Dicas, ainda, esses são critérios mais objetivos, né? Valor da causa, questão de inexigibilidade, questões de improbidade, mas tem um ponto ainda que ele é mais sensível e subjetivo, que diz que haverá presunção de relevância quando tratar de ofender a jurisprudência dominante do STJ. Então, essa hipótese de presunção de jurisprudência dominante é um ponto em aberto, tá? Porque jurisprudência dominante ainda não há um conceito fechado e definido. Isso será construído. Então, para entender o que é jurisprudência dominante, para você sustentar que eventualmente o acordo do tribunal de origem está ofendendo a jurisprudência dominante, você precisa entender a lógica do tribunal e entender o que pode ser jurisprudência dominante para efeito de conhecimento do seu recurso especial como presunção de relevância. Então, primeiramente, além dos requisitos objetivos, eu deixo como dica entender a lógica, estudar os informativos, saber o que é jurisprudência dominante, para você poder realmente entender essa lógica e eventualmente sustentar que o acordo recorrido pode estar violando a jurisprudência dominante do STJ. Uhum. Uma questão assim que saiu a emenda à Constituição, eu já refleti e aplico já nos processos em que atuo dependendo da causa, a gente como advogado já tem aquela ideia que se a causa vai terminar no STJ ou não.
Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora que vai fixar o valor da causa, porque às vezes o cliente fala assim, não, dá um jeito de colocar esse valor da causa baixinho, porque eu não quero pagar custas altas, porque tem alguns tribunais que as custas são caríssimas. Tem a questão da sucumbência, de honorários, não ficam preocupados com isso. Os riscos, né, da sucumbência. Então, no papel de advogado, assim, a minha sugestão, né, que seria que o advogado já estudasse essa questão e se o processo dele for possível, que seja acima de 500 salários mínimos o valor da causa, ele já converse com o cliente, já expõe a situação, que se aquela tese tem grande chance de ir para o STJ, ele já ter essa relevância presumida. Sim. Então, essa eu acho que é uma dica que muito importante, né? Então, por isso que eu acho que esse tema é importante a gente estar discutindo, porque é algo que foi criado e que já é para ser aplicado. Ele não está sendo aplicado lá nesse momento no STJ, mas o fato é que provavelmente não vai ser assim, só vai ser aplicado o filtro da relevância aos processos que foram ajuizados após tal data, né? Então, tem que ter essa preocupação, esse estudo, sim, como você falou, da jurisprudência dominante, do valor da causa e as outras hipóteses, para você já ir conduzindo o processo para o Tribunal Superior julgar. Exatamente, porque o seu processo que você está iniciando hoje, ele pode ter exigência da relevância daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, em um eventual recurso especial. Então, a ideia do advogado estratégico é sempre pensar que aquela petição inicial está sendo preparada para ser acionada no STJ. Né? Eventualmente, o seu processo ele pode até ser, inclusive, afetado. O advogado ele pode ser surpreendido com uma afetação do seu processo no STJ para ele virar repetitivo. Né? E você vai ter essa responsabilidade, né, de conduzir um processo que vai ser realmente o referencial para um entendimento vinculante no STJ ou no Supremo, eventual repercussão geral. Então, eu acredito que a advocacia hoje, né, precisa realmente se preparar desde a primeira instância, né, já pensando nos requisitos da repercussão geral, requisitos da relevância, porque eventualmente, né, esse processo pode ser direcionado para o STJ e virar realmente um paradigma para uma repercussão geral, então para um repetitivo. Hoje, de forma prática, então, doutor Paulo, agosto de 2023, não há necessidade de abrir o tópico da relevância. Não há necessidade. Obrigatoriedade, não. Tá? Hoje, se você for preparar um recurso para ser interposto, você não precisa, né, preparar uma preliminar de relevância do seu recurso especial. Didaticamente, você já pode pensar nisso, né, mas para efeito de obrigatoriedade, não. O tribunal de origem não pode exigir esse ponto do seu recurso especial. E de forma prática também, isso seria uma estratégia de chamar a atenção do servidor que vai analisar a petição? Isso é visto, você que já trabalhou do outro lado do balcão, né? De uma forma assim, olha, esse advogado aqui está antenado, deixa eu dar uma lida aqui com mais atenção. Sim, eu acho que é válido porque o advogado já vai mostrar a capacidade técnica dele, a atualização jurídica dele, de realmente mostrar que aquele processo, aquela questão transcende o interesse ali subjetivo da parte. Doutor Paulo, então por sua explicação aqui, eu já percebi, não sei se meus colegas aqui me acompanham nessa opinião, que é um equívoco pensar que o filtro de relevância será algo parecido, pelo menos para fins de se concluir nesse sentido, né? Se o filtro de relevância vai ser algo parecido com a repercussão geral. Porque a repercussão geral a gente tem lá os cunhos sociais, jurídicos, econômicos, né? E pelo que eu vi aqui de explicação, ele já tem, talvez, não sei como é que vai ficar a lei regulamentadora, sim, mas me parece que ele tem até um critério, 2 critérios bem objetivos e um critério um pouco mais aberto. É equivocado pensar que vai ser parecido com a repercussão geral ou você já acha que vai ser algo muito similar com a repercussão geral lá do Supremo? Entendi. Essa perspectiva realmente é que haja um paralelamento, haja uma proximidade entre a repercussão geral e a relevância. Mas eu acabo tentando sustentar que a operação vai ser um pouco diferente. Primeiro, a Constituição tem 250 artigos. A legislação federal, praticamente, ela é incontável. É o Word inteiro e... Ela é incontável. Só o Código Civil tem mais de 2.000 artigos. O Código de Processo Civil é relativamente novo, tem mais de 1.500 artigos.
Temos um código tributário extremamente importante, né? Temos uma lei de improbidade agora, né? Importante. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, a operação em relação ao STJ, eu acredito que será diferente, né, nesse sentido, no controle, para evitar a estadualização da legislação federal. Tá? Então, o STJ precisa ter realmente cuidado em relação a isso, porque, como dito, a Constituição tem 50 artigos, né, e já a legislação federal, ela é realmente assim, incontável. Então o STJ tem que ter uma sensibilidade porque ele está trabalhando com o quê? Com o pacto federativo. Porque se ele deixar ocorrer a estadualização da legislação federal, né, a lei que é federal ela vai valer A no estado e pode valer B em outro. E isso no efeito tributário, né, é prejudicial, porque uma empresa pode ter uma atividade igual a outra de outro estado, mas o regime tributário pode estar um pouco diferente, pode ter uma coisa julgada ali que realmente pode ajudá-la e isso impactar ali na análise econômica do negócio dela. E a DPD pode até inverter a lógica da linha B do inciso 3 do artigo 105, né, que é quando a lei estadual contraria dispositivo da lei federal. Com a estadualização que você está falando, pode acontecer o contrário. A lei estadual pode estar até contrariando, mas o tribunal em segunda instância vai falar, não sobe. E eu até agora, você falando isso, você já viu como servidor lá do STJ algum recurso pela linha B da Constituição? Confesso que não. É difícil, né? Eu não conheço, gente. Eu Se também não alguém conheço, conhecer esse recurso, é desafiador. nos mostre. Superar a linha B, né? Confesso que não, eu nunca vi. Basicamente, assim, a linha A ou tentativa de a linha C, tá? A linha C eu acredito que é um certo modo, uma complementação da A. Apenas pela C é um pouco arriscado você tentar configurar o dissídio, tá? Tem que estar muito seguro ali, né, para a configuração do dissídio, porque a configuração do dissídio não é apenas entre dois acordos, mas é a leitura de dois acordos a partir de uma lei federal. Então, os advogados acabam se equivocando muito e não indicando qual é a lei federal que está orbitando naquela divergência. Tá? Então, isso é um erro bem comum, né, da ausência de indicação dispositiva. Então, eu acredito, até como dica, eventualmente, né, que a linha C seja complementar à linha A. Tá? Então, Faça sempre pelos dois o seu recurso, né? E... Porque assim, atuando no Tribunal Superior, a gente percebe assim que às vezes você lê a lei, a Constituição e você interpreta de uma forma, mas no seu recurso, quanto mais você deixar ele redondinho, melhor, né? Igual essa sua dica. Ah, eu olhei aqui, eu acho que só tem pela linha C. Mas vamos pecar um pouquinho pelo excesso, vou fazer pela linha A e faço pela linha C também. Lógico que não é para fazer um recurso gigantesco, né? Isso também é outra coisa que às vezes a gente não tem paciência nem de ler. Tem que ser sucinto, objetivo, mas faz com as duas alíneas, né? Isso é muito importante mesmo. Perfeito. E eu acredito que quem conhece, quem estuda, né, o tribunal, conhece a jurisdição do STJ, sabe o que está falando. Então tem segurança em fazer um recurso mais conciso, mais objetivo. Geralmente quem não tem segurança, não tem conhecimento, ele alonga até de forma desnecessária ali nas suas razões recursais. Né? Eu tenho pavor de recurso longo. Enche de jurisprudência lá. Eu acho assim, as hipóteses de cabimento você já puder fazer ali na capa, prazo, custas, pré-questionamento. Pré-questionamento às vezes é um pouco mais complicado, mas esses requisitos mais objetivos, se já puder fazer em um parágrafo ali, já na página de protocolo do recurso, eu já faço. Acho que o advogado tem que imaginar que é um humano, né, que do tá outro lendo. lado que vai Legal. ler. E esse humano está ali suscetível a inúmeras circunstâncias. Né? Então você tem que promover ali uma melhor leitura das suas razões. Né? Eu acredito que é isso. Não há ainda, né, um robozinho decidido, né? Inteligência artificial. Esse é um mito que existe aí, né, que acaba pairando aí perante os tribunais, que há robôs decidindo, tá? Não existe isso, tá? Com a chegada do chat GPT também, né? Isso são especulações e tudo, mas a atividade jurisdicional do STJ ela é muito séria, tá? Os servidores são muito comprometidos, os auxiliares, os assessores, e a leitura realmente é humana, tá? O que ocorre é a automatização do processo decisório. Tá? Isso é natural, é normal, até diante do volume.
mas não há nenhum robozinho que está decidindo. O STJ tem um sistema chamado Atos, tá? Em razão de homenagem ao ministro Atos Guzmão Carneiro, né? Foi até o ministro Severino que deu esse nome. E é uma espécie de inteligência artificial, sim, que faz a varredura do acervo do STJ para identificar matérias eventualmente repetitivas para sugerir afetação. Tá? Então é isso que acontece, né, hoje no STJ. Há um modelo de inteligência artificial nominado de Atos, né, de Atos Guzmão Carneiro, para fazer o mapeamento do grande acervo do STJ para saber se há algum agrupamento que se enquadre nos requisitos do recurso especial repetitivo. Então, para vocês terem ideia, mais da metade, né, dos processos que foram afetados e viraram temas partiram de sugestão do núcleo de gerenciamento de precedentes, onde essa inteligência artificial roda para a identificação das controvérsias. Em cima dessa colocação do núcleo de gerenciamento de precedentes, eu vejo que você divulga lá nas suas redes sociais vários dados numéricos. Sim. Eu acho legal o dado numérico porque eu acho que não tem prova mais fidedigna do que números, né? Não tem como você discutir contra números, né? Sim. A não ser que aquela base esteja equivocada. Não é o caso aqui que a gente está discutindo, mas eu vejo um trabalho legal que você faz nas suas redes sociais, em que você divulga os resultados do STJ e faz um comentário em cima da sua experiência e conhecendo a estrutura do tribunal. Explica pra gente um pouco como é que é isso, pra gente ter uma noção de o que é acessível, né, público, de acesso aos advogados e, enfim, a quem tiver interesse nesse tema. Tudo que eu estou falando aqui é público, tá? Tá na página do STJ. O STJ tem um boletim estatístico que é público e ele divulga todos esses números que eu divulgo, que eu falo, né, na minha página, são públicos e basta acessar a página do STJ que estará lá todas as informações, tá? A diferença é você saber ler esses números, né? E a leitura atual que eu faço desses números, até para efeito da relevância, é o seguinte: o STJ recebe em 2022 recebeu mais de 400 mil processos, né? Desses mais de 400 mil, mais da metade é da classe agravo e recurso especial. Tá? 60% da distribuição do STJ é da classe agravo e recurso especial. O que é o agravo e recurso especial? É quando o recurso especial não é admitido pelo Tribunal Jurídico, por algum motivo, né? A parte, né, tem a possibilidade de agravar dessa decisão e esse recurso ele sobe ao STJ. O CPC criou uma hipótese de retratação, né, quando há o agravo. É raro o tribunal de origem se retratar quando há o agravo, né? Não se retratando, o agravo sobe para o STJ. E esse agravo representa então 60% da distribuição anual do STJ. E o curioso, a taxa de sucesso desse agravo no STJ não chega a 5%. Né? Então, a minha análise numérica é que a relevância justamente tem que trabalhar nas hipóteses desses casos, né, que não há efetivamente um custo-benefício para o STJ. Né? O STJ ele vai se direcionar para os recursos especiais. Outro dado, o recurso especial, quando ele é admitido na origem, quando ele chega ao STJ, praticamente 50% dos recursos especiais eles são providos no STJ. Olha que interessante. Né? Uma faixa de 40%, 50%. Isso que estou falando são dados estatísticos que estão no site do STJ. Então, 40% a 50% dos RESPs são conhecidos e providos no STJ. Então, o que? É o STJ cumprindo a sua missão institucional, que é uniformizar a interpretação da legislação federal. Então, essa via recursal, o STJ, obviamente, no meu entender, ele não tem que abrir mão. Né? Agora, ele tem que trabalhar a aplicação da relevância justamente nessas hipóteses dos agravos, que é o que faz volume, é o que gera taxa de congestionamento no STJ e que não há sucesso, né, no STJ. A taxa de sucesso, assim dizendo, não chega a 5%. Então, acaba que o STJ precisa realmente fazer a minha aposta que o núcleo de gerenciamento
de precedentes vai fazer o núcleo de gerenciamento também da relevância, né? Paralelamente vai adotar os mecanismos da repercussão geral, né? Plenário virtual, toda essa sistematização e vai fazer um estudo a partir dessas matérias que estão em agravo e recurso especial, para dizer, olha, não tem relevância, essa matéria não precisa chegar mais ao STJ. Por quê? Porque quando há agravo, inevitavelmente ele vai chegar ao STJ. Não há uma trava. A trava só existe quando há recurso repetitivo. O tribunal aplica o repetitivo, não sobe mais. Não cabe agravo e recurso especial para a aplicação de repetitivo. O que cabe, eventualmente, é um agravo interno lá para uma distinção. Mas, se há o agravo contra a aplicação de um tema, é erro grosseiro, o recurso pode subir? Pode. Mas ele, desde logo, pela presidência do STJ, será não conhecido e será baixado, nem entrará de forma efetiva no acervo do STJ. Então, a minha perspectiva é de que o STJ vai trabalhar a relevância em cima dessa massa, né, que representa mais da metade do seu acervo e que não tem uma taxa de sucesso efetiva ali no STJ. Um exemplo, o ministro Severino, na época, afetou um tema 937 para discutir inscrição em cadastro inadimplente, quantum, né, valor de indenização. Essa indenização, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, se o tribunal fatalmente inadmitir pela súmula 7, a parte vai interpor agravo e vai chegar ao STJ. E o STJ precisa chancelar ali com a súmula 7. Só que vai entrar no acervo, vai entrar na taxa de questionamento, né? A taxa de questionamento hoje é mais de 250 mil, e o STJ precisa aplicar a súmula 7. Precisaria o STJ aplicar a súmula 7? Então, o ministro Severino, na época, fez uma proposta de afetação, virou uma afetação, para dizer, olha, a hipótese de cadastro, inscrição em cadastro inadimplentes, se a faixa de indenização estiver entre 1.000 e 50 mil, não interessa para o STJ. O tribunal faz seu juízo. Aí volta, não sobe mais. Não sobe mais. Então, era um repetitivo para dizer que aquela faixa seria a súmula 7. Só que, à época, os ministros, já no julgamento, pós-afetação, decidiram não julgar esse tema. Então, assim, esse é um exemplo de que onde a relevância pode entrar, né? Porque aí vai travar realmente a subida desse recurso já no tribunal de origem. O STJ vai falar, olha, não tem relevância discussão de quanto inscrição em cadastro inadimplentes no valor entre 1.000 e 50 mil. Só vai subir se for eventualmente irrisório, abaixo de uma faixa, ou exorbitante acima de uma faixa. Então, é uma perspectiva aí de relevância para o direito privado, né? E, eventualmente, para o direito público também pode trabalhar com essa mesma lógica, mas eu acredito que dentro do grande acervo do agravo em recurso especial. Eu até estava olhando aqui umas informações no Conjur, eles pegaram a fonte mesmo no STJ, e eu achei legal, porque colocando assim, ramos do direito mais recorrentes no STJ. Sim. E o primeiro é o direito civil, o segundo é o direito administrativo. Primeiro batido, né? Assim, Muito. bem Depois maior. vem o penal, que a princípio não vai ter o filtro de relevância, tributário e previdenciário. Então você vê assim que realmente eu não tinha esse conhecimento de que o direito civil e administrativo eram os que mais tinham julgamentos, né? E provavelmente o tribunal vai colocar tudo isso em consideração, sobrepor para na hora de aplicar, né? Porque foi o próprio tribunal que apresentou o projeto de lei do filtro de relevância, você sabe essa informação? Sei. Na verdade, não é bem projeto, que ele não tem competência para isso, né? Ele preparou uma minuta, né? Encaminhou, né? Institucionalmente para o Congresso para que iniciasse em forma de projeto, né? Atualmente não tem número, né? Não tem início esse projeto, não há projeto ainda de lei, então ainda está em tratativas aí para iniciar a tramitação desse projeto de lei para promover a regulamentação aí da relevância e poder justamente ter a exigência aí por parte dos tribunais de origem, por parte do STJ. Precisava de alguém chegar, pulso firme e fazer isso andar, né? Aí são atores políticos, né? São os protagonistas, assim dizendo, né? Que agora no segundo semestre deve iniciar essa tramitação, né? Conselho Federal da OAB, né? Os tribunais. Então, acredito que no segundo semestre deve iniciar a tramitação desse projeto de lei. Ótimo. Um comentário que eu já ouvi, doutor,
é que esse filtro de relevância ele tem como finalidade dificultar o acesso, né, ao Tribunal Superior. Você concorda com isso? Certo. Realmente, isso acabou até postergando a criação da relevância para o STJ. Como eu disse, a ideia da relevância era que, né, viesse em conjunto com a repercussão geral, né? Mas eu não vejo dessa forma como uma ideia de dificultar, mas eu vejo como uma ideia de racionalizar a atividade jurisdicional do STJ, né? Como eu disse, ele recebe um volume realmente muito alto de processos, se for comparar com os tribunais equivalentes no mundo, é algo realmente muito fora da curva, e isso acaba prejudicando a atividade jurisdicional e até impedindo a aplicação do 926 do CPC, que é manter a jurisprudência íntegra, coerente e estável, né? Uma pluralidade de decisões monocráticas inevitavelmente acaba provocando uma dispersão da jurisprudência. Então, eu acredito que a ideia é julgar menos para julgar melhor, né? Ao invés de ficar aplicando reiteradamente a súmula 7, ele enfrenta um tema e fala, olha, isso aqui não é de interesse do STJ no momento, então não há necessidade de eventual recurso especial, né? Então, acho que vai ter uma atividade interessante para o mundo jurídico, vai dar segurança jurídica realmente, né? Porque eu acredito que quem trabalha principalmente com tributário, nos ramos de direito público, quer segurança, né? Quer ter uma posição consolidada para passar, para orientar. E isso acaba sendo um pouco prejudicado em razão do volume, né, de processos que chegam ao STJ e a possibilidade de acesso ali. E isso, de certo modo, acaba até prejudicando a aplicação do 926, que é para manter a jurisprudência íntegra estável e coerente. E o STJ, como responsável, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Na minha seara ali, né, no tributário, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é importantíssimo, porque a gente está em vias de uma reforma tributária, onde a gente vai ter um sistema aparentemente quase que todo novo, né? Até o contencioso administrativo vai ser afetado de uma forma bem direta pela reforma. Então, agora que a gente necessita que o STJ pacifique, a gente está vivendo uma fase no STJ, nas turmas de direito público, que diversos precedentes que faziam uma composição de uma jurisprudência clássica e dominante sofreram reforma, sofreram alteração de entendimento agora, de 2020 para cá, batendo as portas da reforma. Então, assim, eu acho muito importante que o STJ venha, pacifique logo, uniformize a jurisprudência, principalmente sobre os temas de matéria tributária, antes da reforma, porque o que ficou para trás, ficou. Vamos viver uma coisa para frente, porque se a gente ficar nessa insegurança que a gente vive hoje um pouco, questões pontuais, mas que a gente vive antes de reforma tributária, a gente vai entrar na reforma debatendo o tema do sistema anterior ainda. E aí, complementando o que você falou, Paulo, eu acho que nós, advogados aqui, nós somos parte da solução também, porque, lógico, por estarmos em Brasília, nós temos uma posição até geograficamente privilegiada em relação ao restante do país. O advogado que está em Itaguatinga, ele roda 20 quilômetros, está no STJ. Não existe situação similar a esse local nenhum do Brasil. Então, nós ainda de Brasil temos um compromisso ainda maior de entender isso, porque muito do que a gente faz no escritório, a gente tem que ter a transparência com os nossos clientes e falar, olha, isso aqui não dá. Sim. A sua causa acabou. Sim. Vamos partir, perdi, então vamos partir para a solução de reduzir prejuízo. Exato. Mérito a gente não vai conseguir mais rever, né? E a gente já tem agora os sistemas até de multas, né? Por essas, já tá até mais claro hoje, mais objetivo o critério de aplicação de multa. Então, fora todos esses avanços legislativos, nós aqui advogados também temos que começar a participar mais da pauta do STJ. Eu vejo a doutora Larissa aqui que está sempre nos eventos, a gente tem que começar a entender isso de forma mais ampla, porque a gente também é parte da solução. Sim, com certeza. O STJ tem que sair dessa ideia de terceira instância, assim dizendo. Tá? Então, ele quer realmente pautar a sua agenda, ele quer prestar uma jurisdição mais eficiente, com mais qualidade, dentro da duração razoável do processo, né? Com respeito aos precedentes, a ideia é vinculante. Então, claro que a advocacia faz parte da solução, o diálogo institucional é necessário,
né? E eu acho que isso vai ser saudável aí para a implementação da lei. Essa questão da missão de relevância, eu acho que é algo que precisa ser muito bem trabalhado com a advocacia, mas penso também que precisa ser muito bem trabalhado com a própria magistratura. Por que eu digo isso? Porque esse último semestre mesmo, apresentei reclamação no STJ porque não estavam sendo respeitados IRDR, aquela de assunção de IAC. o IAC não estava sendo aplicado, ganhamos a liminar, etc. Sim. Então, assim, eu vejo várias situações que falta, não sei se de conhecimento, né? Precisa ter essa conversa do STJ com os tribunais também entenderem e eles pararem de lutar, né? Porque o doutor Paulo Jorge falou muito bem, o advogado tem que chegar para o cliente e dizer, essa questão aqui está pacificada. Então, eu não sei como é feito esse trabalho no STJ, mas eu acredito que ele é necessário e já vi que já está sendo feito, né? No último evento que teve lá no STJ, praticamente só tinham magistrados nas questões de precedentes, tinham muitos, acho que a Associação Brasileira de Magistrados estava patrocinando, e eu vi muito isso, de passar para os magistrados, para os desembargadores, a importância que tem o STJ e eles aplicarem isso, porque senão você diminui lá o Aresp, mas aumenta a reclamação, aumentam as outras formas de acesso ao tribunal. Sim, a gente está passando a nossa jurisdição constitucional está passando por uma transformação assim muito rápida, né? Então a gente tem que ter uma visão do todo, né? Eu gosto de trabalhar sempre com a visão do todo. Então a nossa jurisdição constitucional ela está passando por transformações assim significativas, né? Fazendo uma ideia de jurisdição mista, né? Uma ideia de civil law, entendo um pouco dos institutos da common law, né? A nossa natureza é civil law, vai continuar civil law, mas estamos adotando alguns institutos, né? Realmente da ideia de common law para operacionalizar a nossa realidade, tá? Não há nada igual no mundo ao Brasil, então não dá para ficar comparando A, B ou C. Temos o nosso sistema e temos que trabalhar para melhorar o nosso sistema, provocar a racionalização da nossa prestação jurisdicional. Tá? Uma ideia assim, a exposição de motivos do Código de Processo Civil, ela fala muito bem do livre convencimento motivado. Né? A magistratura ainda tem um pouquinho, né, de apego à ideia do livre convencimento motivado. Ele tem sim o livre convencimento motivado, é uma garantia, mas tem limite. Ela não é ilimitada. E esse limite, hoje em dia, foi imposto pela a vinculação dos precedentes dos tribunais superiores. E também dos tribunais locais, mediante um IRDR, mediante um IAC. Então, é preciso entender que o juiz ele não é o sistema, ele faz parte do sistema. Né? Então, é uma questão cultural. Né? O ministro Teori Zavascki falava muito bem isso. Né? É mais uma ideia de psicologia jurídica do que de direito. Né? Então a gente precisa realmente promover esse avanço cultural, e cultura a gente não muda do dia para a noite, não é o código que vai promover uma alteração cultural. Então é necessário empenho, né, dos atores, dos magistrados, dos atores, né, de todo o sistema jurídico para que nosso sistema jurídico realmente funcione e promova o quê? Principalmente a unidade, né, do direito e a segurança jurídica. Bom, espero que você que está acompanhando aí conosco a nossa quarta mesa de debate tenha gostado. O tema é muito interessante. Eu confesso que aprendi bastante porque tinha uma impressão um pouco diferente do Instituto. Então, eu queria agradecer o Paulo Vitor por fazer parte da mesa de hoje, por estar com a gente aqui, discorrendo esse tema. Estender o convite para que a gente possa repetir isso por mais vezes, né? Quem sabe a gente trazer junto, no próximo momento, um magistrado, um desembargador, quem sabe, para fazer essa diferenciação de ideias, que eu acho legal, né? Então, espero que a gente consiga fazer isso numa próxima mesa. Deixar o convite para você que está acompanhando, que curta nossas páginas no YouTube e no Instagram, venha fazer parte do Instituto. Lá na nossa página do Instagram tem o link na bio para que você possa preencher o formulário, é um formulário do Google Forms, onde você vai prestar lá algumas informações e possa compor aqui com a gente os nossos debates, poder fazer parte também como membro aqui da nossa mesa de debate, dos nossos projetos. Em breve a gente vai ter outras
outros projetos para tocar aqui por dentro do Instituto, e sem a participação de vocês, não é só que não é possível, não tem a mesma graça. Então, vai ser muito legal se você fizer parte com a gente aqui do Instituto. Agradecer a nossa presidente, doutora Larissa Friedrich, por ter cedido para mim hoje a presidência da mesa, mas também por... Presidente de mesa maravilhoso, vocês viram, né? por ter tido essa ideia desse Instituto, e tenho certeza que se não fosse a participação dela não teria saído. Ao Dr. Caio, que está aqui com a gente hoje como convidado, por ter feito parte aqui da mesa e refazer o convite para que participe como membro efetivo. Vai ser uma honra contar com você aqui. Você não está vendo na câmera, mas nós temos a doutora Tayane, a nossa equipe técnica aqui também, que está acompanhando nossos trabalhos. E a gente aguarda você até a nossa próxima mesa. Até mais.